Eternidade no interior. Palestra realizada em 10 de abril de 1966. Neville Goddard. O assunto desta noite é um mistério a ser conhecido apenas pela revelação. É um segredo que foi mantido oculto desde o começo dos tempos. Onde não há mistério, onde não há fim desde o começo, não há desafio, não há lugar para a imaginação ou qualquer espaço para fé ou esperança. Mas quando satisfez a Deus, na plenitude dos tempos, dar a reconhecer a seus apóstolos, aqueles a quem ele chamou e incorporou em seu próprio corpo ressuscitado, eles são enviados para contar a história do Evangelho de Deus. O assunto que escolhi porque esta noite é tirado do livro de Eclesiastes. Eu tenho tantos comentários sobre este livro em casa, tantas interpretações escritas por nossos estudiosos da Bíblia, e eles são tão amplamente separados em suas opiniões, mas sem isso, o versículo mais disputado em todo o livro que eu escolhi esta noite, todos nesse mundo deveriam se despertar. O livro começa com a afirmação: vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Não há nada novo sob o sol. O que a propósito a ciência moderna confirmou. Eles agora estão nos dizendo que toda a história do espaço-tempo do mundo está estabelecida e só nós tornamos conscientes de partes crescentes dela sucessivamente. Existe uma coisa da qual se diz: veja, isto é novo, já foi em eras passadas, mas não há lembranças de coisas antigas, nem haverá qualquer lembrança das coisas que virão mais tarde entre aqueles que irão depois. Ele pega todos os opostos no mundo dizendo: há um tempo para nascer e um tempo para morrer, um tempo para rir e um tempo para chorar, um tempo para chorar e um tempo para dançar. Ele passa por todos os opostos pelos quais você e eu passamos, um após outro. Alguns deles são óbvios. Certamente, nós nascemos e morremos. E que homem não riu? E que homem não chorou? Então podemos ver todas essas partes. Mas há um pequeno versículo no 3º capítulo de Eclesiastes, que é o mais contestado de todo o livro. Aqui está o verso: ele fez tudo perfeito no seu tempo. Ele colocou a eternidade na mente do homem, mas para que o homem não possa descobrir o que Deus fez desde o começo até o fim. A interpretação desse versículo é determinada pelo significado que o estudioso dá à palavra eternidade. Eu não li uma interpretação em que elas foram profundas o suficiente. A palavra é traduzida como eternidade. Na versão padrão revisada que eu citei, é traduzido como o mundo, na versão do Rei James. Mas se você voltar à raiz da palavra olam, descobrirá que significa um rapaz, um jovem. Isso não faz sentido para a pessoa média e o estudioso a ignoraria completamente. Você pode chegar à conclusão de que todas as coisas estão na imaginação humana e que a imaginação é capaz de conter a imaginação do espaço. Seus sonhos revelam isso para você, para quando você acorda onde eles aconteceram. Eu vi as estrelas, a lua e o sol em meus sonhos. Os homens sábios modernos me diriam que era apenas um sonho e tudo na minha imaginação, mas eu vi pessoas tão claras quanto eu estou vendo você agora. E nós conversamos tudo na minha imaginação. Então, eu vou junto com os sábios modernos a esse respeito, mas quando eu acordo e as coisas parecem ser objetivas e independentes da minha imaginação,
o outro era irreal? Não de acordo com o livro de Eclesiastes, está lhe dizendo que tudo está em sua imaginação, que sua imaginação se manifesta para sempre na imaginação dos homens. Isso eu sei, por simplesmente assumir que eu sou o homem que eu gostaria de ser mentalmente, agindo em harmonia com a minha suposição, eu ajudei o nascimento dos meus desejos e os fiz passar. Eu tenho jogado o jogo da suposição e outra vez e nunca me falhou. Quando alguém me pede algo, eu simplesmente presumo que eles têm o que querem. Então, o que quer que aconteça neste mundo acontecerá e fará acontecer. Mas onde a satisfação dos desejos se originou? Na minha imaginação? Mas se não há escapatória de um mundo de recorrência, o que importaria se você pudesse realizar milagres, ser adorado por todos e possuir o mundo, se no final dissesse, vaidade das vaidades, tudo é vaidade? Mas Coelete, o pregador, significa algo muito mais profundo do que isso. É maravilhoso saber que todo o drama da vida está ocorrendo em sua imaginação, que você tem a escolha da vida e morte, bem e mal, bênçãos e maldições, que você pode, por suposição, ter uma vida rica e maravilhosa, onde tudo é uma bênção, mas se no final, quando você fechar os olhos pela última vez, perceber que tudo era vaidade, você não questionaria o que isso importava? É isso que Coelete está resumindo. Ele está nos dizendo que há algo maior a esperar pela plenitude do tempo. Quando? Ninguém sabe. Nem mesmo o filho, somente o pai. Mas, na plenitude do tempo, aquilo que foi colocado na mente do homem será revelado. Agora, deixe-me repetir. Ele colocou a eternidade na mente do homem, para que o homem não possa descobrir o que Deus tem feito desde o começo até o fim. Aquilo que Deus colocou na mente do homem é um rapaz, um eterno jovem que é seu filho unigênito. Agora, deixe-me desdobrar isso para você, pois falo por experiência própria. Eu não estou teorizando ou especulando. Eu estou dizendo a você o que sei da experiência, e a verdade que se sabe por experiência, ele conhece mais profundamente do que ele sabe de qualquer outra coisa neste mundo, ou que ele pode conhecer a mesma verdade de qualquer outra forma. Eu compartilho com você esta noite a verdade que conheço por experiência. Um dia você irá experimentá-lo, mas esta noite você o ouvirá através da revelação secundária do ouvido, pois eu lhe direi o que experimentei a respeito deste maravilhoso 11º verso do 3º capítulo de Eclesiastes. Aqui está a história. Deus colocou seu Filho unigênito em sua mente, pois é o propósito de Deus dar a você mesmo. Você nunca saberá na eternidade que Deus realizou seu propósito, a menos que o Filho de Deus o veja e o chame de Pai. E quando o Filho unigênito de Deus lhe chamar Pai, não haverá incerteza. A revelação é tão completamente sabendo que, quando ele aparecer, não haverá dúvida em sua mente quanto ao relacionamento. Agora, deixe-me voltar a desvendar esse grande mistério. Eu digo que o Filho de Deus é Davi. A palavra Olã aparece pela primeira vez no livro de Samuel. Uma promessa é feita pelo rei de que o pai de qualquer um que destrua o inimigo de Israel será libertado. Não o homem, mas o pai dele. Quando Davi voltou do massacre dos filisteus com a cabeça do gigante na mão, o rei, lembrando-se de sua promessa, tentou descobrir quem era o pai. O rei virou-se para o seu comandante e disse: "De quem é esse jovem filho?" Quando ele não soube, o rei disse: "Inquirir de quem é o filho."
Ninguém sabe. Então o rei virou-se para Davi e disse: De quem és filho, moço? Então Davi respondeu: Eu sou filho de Jessé, o belemita. A palavra Jessé está conectada ao verbo ser. Em outras palavras, Davi está dizendo: Eu sou o filho daquele cujo nome é Eu Sou. Eu sou o filho do Senhor, como dito no 2º Salmo. Vou contar sobre o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. A filiação divina de Davi é a única do seu tipo e totalmente sobrenatural. Ele está olhando nos olhos de seu pai e seu pai é Deus. Nos é dito que Jesus é o Filho, mas eu te digo que Jesus é o Deus Pai. Quando a pergunta foi feita: que pensamos de Cristo, de quem é filho? Eles responderam: o filho de Davi. Então disse: porque então Davi, no Espírito, me chamou de Senhor, o que significa meu Pai. Se Davi o chama de Senhor, como ele pode ser o filho de Davi? Porque o Filho de Deus foi colocado na mente do homem. Agora vamos à Escritura para encontrar o local onde Davi foi enterrado e onde o Senhor foi sepultado. No capítulo 2 de 1 Reis nos é dito: Davi dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. O 3º capítulo de Neemias nos diz o lugar, dizendo: ele foi sepultado depois que as escadas que desceram da cidade de Davi ao portão da fonte, o reservatório abaixo do lugar do Buda vivo. Então, Davi foi enterrado depois das escadas no topo, na cidade de Davi. Agora nos é dito que, quando Jesus foi crucificado, sendo a preparação dos judeus para a Páscoa, eles o levaram para baixo e o colocaram em um túmulo vazio ainda, não ocupado pelo homem. Onde? Na cidade de Davi. As Escrituras nos dizem que há muitos sepulcros na cidade de Davi, mas que ele está enterrado no topo do poço de água, que desce até o grande reservatório de águas vivas. Até hoje, os homens estão escavando todo o norte da África, tentando encontrar essa área, mas eles nunca a encontrarão na eternidade, pois o local de sepultamento de Davi está na concha que você usa, dormindo com seus pais. Davi é enterrado na cidade de Davi, no topo da escada que leva até as águas vivas em você. Você pode não saber, mas apesar de seu sexo, você é o pai de Davi. Eu sei por experiência que sou o pai de Davi. Davi dorme com seus pais não antepassados e é enterrado na mesma cidade onde seu pai, o Senhor, é enterrado. Eu te digo que você é o pai. Você é o que o Senhor chamou Jesus, que está enterrado na cidade de Davi. E quando a plenitude do tempo chegar, você se levantará e assim como você, trará uma nova criação para nascer de cima. Nascemos de novo por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Bem, Jesus Cristo está sepultado em você, como lhe é dito na 2ª carta de Paulo aos Coríntios. Todos nós carregamos no corpo a morte de Jesus para que possamos manifestar em nosso corpo a vida de Jesus. Você carrega sua morte em seu corpo na esperança de manifestar sua vida em seu corpo, e quando ele se erguer em você, é ele. Como você sabe que Jesus morreu por você? Como você sabe que quando ele se levanta, você é ele? Através da revelação de seu Filho, que se eleva em você e o chama de Pai, pois quando ele lhe chama Pai, você saberá quem você é. Davi é sepultado com seus pais, pois ninguém jamais viu a face de Deus, mas o único Filho que está no seio do Pai, ele o fez conhecido.
Você não pode ver a face de Deus, mas o seu filho pode. Então, é o filho que te revela como Pai. Somos informados no capítulo 13 de Marcos. Se alguém lhe disser, veja, há o Cristo, ou veja, aqui está ele, não acredite nele, pois ainda não aparece o que seremos, mas sabemos que, quando ele aparecer, seremos como ele, idêntico. Bem, como você vai saber que você é ele? Quando seu filho te chama de pai. Davi dorme com seus pais, pois todos nós somos os Elohim. Embora a palavra Elohim seja plural, ela é traduzida tanto no singular quanto no plural. Davi me chamou de pai, e um dia ele vai chamá-lo de pai. Ele irá chamar a todos pai, e então todos estarão unidos no único Deus. Eu manifestei o teu nome àqueles que tu me deste, eu neles e tu em mim, e que eles podem se tornar perfeitamente um. Eu lhes contei o que me foi dado por revelação. Pode não fazer sentido, mas você não pode esperar que esse maior de todos os mistérios faça sentido, pois ocorre em uma região tão distante do lugar onde o intelecto habita que você não pode explicá-lo ao intelecto. Nenhum estudioso entende isso. A mais baixa das ordens encontradas nas Escrituras é a 8ª ordem, a ordem das mentes brilhantes do mundo. Dizem que a sabedoria deste mundo é tolice aos olhos de Deus, que é preciso a loucura de Deus e a fraqueza de Deus para confundir os sábios. O sábio pode analisá-lo, mas a Escritura não pode ser entendida até que seja revelada. Eu não teria o menor conceito do que esse verso significava se ele não tivesse sido revelado para mim e eu realmente o tivesse experimentado. Se você ler os 12 capítulos de Eclesiastes e confinar a leitura à vaidade, você sairia e faria qualquer coisa sob o sol para aproveitar a pouca felicidade que pudesse, pois no final tudo acabaria se não fosse por isso. Um pequeno verso, pois o livro inteiro diz: os sábios e os estúpidos morrem e se tornam pó. Tudo é poeira, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Mas o que eu estou tentando lhe dizer esta noite é tão profundo. Então, vá para casa sabendo que, embora você pareça fazer uma saída deste mundo, você não morre de verdade, que você é um ser imortal e enterrado em você é Davi, o Filho eterno e imortal de Deus. Você sabe quem é Davi realmente? Ele não é um menino nascido 1000 anos antes de Cristo, não. No pensamento hebraico, tudo consiste em todas as gerações de homens e suas experiências fundidas em um todo grandioso, e o tempo concentrado no qual todas as gerações são fundidas e de onde elas brotam é chamado eternidade. A eternidade é personificada como um jovem à eterna juventude. Quando o homem passou por todas as gerações de homens, não evitando uma experiência, e pode dizer: perdoa-os, porque eles não sabem o que eles fazem enquanto passam pelos estados. Então, a soma total, a aquiescência de toda a experiência de ser o homem se levanta do sono e te chama de pai. Sim, eu tenho sido cego, eu tenho sido surdo, eu fui burro, eu fui tudo o que o homem pode conceber, eu fui preso, envergonhado, tudo no mundo. Não nesta pequena parte do tempo, mas na minha jornada, eu joguei todas as partes sob o sol. Eu vi isso. Certa noite, dei um banquete para todas as partes que toquei. Esse é o banquete do Messias. Tendo enviado tudo ao mundo, o Messias convidou os altos e os poderosos, mas eles deram desculpas e não vieram. Então,
ele disse ao seu servo para entrar nas rodovias e trazer tudo. E trouxeram os coxos e os cegos, os paralisados e os definhados. Esta noite fui elevada ao alto e me encontrei na forma humana divina. Eu era uma luz radiante e brilhante. Não queimei, fui apenas um brilho que iluminou tudo o que eu tinha sido. Eu não precisava das estrelas, eu não precisava da lua, eu era a luz, e até onde meus olhos podiam ver, havia um mar infinito de imperfeição humana, todas as partes que eu joguei. Eu sabia que eles estavam esperando por mim, mas, enquanto deslizava, não levantei um dedo para fazer um deles melhor do que pareciam. Mas quando passei por olhos que estavam faltando, foram substituídos nas órbitas vazias. Faltando braços e membros, tornou-se perfeito. Nenhum tinha defeito no final. E quando cheguei ao fim, o grande grupo coral cantou: Neville ressuscitou, Neville ressuscitou. E quando cheguei ao fim, todos eles exaltaram: está acabado. E voltei para esta pequena roupa que uso. Naquela noite, eu fui chamado pelo meu nome pessoal. Como você é dito nas Escrituras, eu chamarei o hospedeiro inteiro pelo nome e nenhum está faltando. Você tem um nome e você será chamado pelo nome no último dia e nenhum deles estará faltando. Eles me chamavam pelo único nome pelo qual sou conhecido. Eu tenho um nome de Senhor, mas quando eu tinha apenas 3 semanas, minha mãe ouviu a voz dizer: chame Neville. Então, foi confirmado 15 minutos depois, quando meu tio falou com ela e disse: chame-o de Neville, embora o nome nunca tenha sido usado antes em nossa família. E lemos no 41º capítulo de Gênesis: se isso se repetir, em breve acontecerá. Eu dei a eles o que eles queriam mais do que tudo neste mundo. Naquela noite, eles queriam a restauração da minha queda. Eu, como Deus, caiu, porque não há nada além de Deus. E eu levei essa perfeição inocente para o mundo da experiência e toquei todas as partes. Então eu fui levantado e os encontrei esperando por sua redenção. E enquanto eu passava, todos foram aperfeiçoados, pois você deve ser perfeito como o seu Pai Celestial é perfeito. Todos foram aperfeiçoados, pois eu caí e os levei comigo. Depois fui levantado e resgatado, todos eles. Esse foi o banquete do Messias. Todo mundo caiu da mesma maneira. Você pode não saber, mas quando você vê alguém que é cego, lembre-se do que lhe é dito no 9º capítulo de João. A pergunta foi feita: diga-me, mestre, quem pecou, esse homem ou seus pais, para que nascesse cego? E chegou a resposta: nem este homem, nem seus pais, mas que as obras do Senhor sejam manifestas. Foi o Senhor que caiu e é o Senhor que se levantará. Que o Senhor está em você e seu nome nas Escrituras é Jesus Cristo, isso é Jeová. Mas o homem não entende, porque ele está completamente confuso com todo o absurdo que acontece no mundo. Alguns dias atrás eu li que o Papa atual fez a afirmação de que ele não pode permitir que as coisas saiam do controle. Ele disse: o pontifício romano significa que todos os pontifícios, desde o início de seu chamado reinado, são os guardiões e intérpretes da revelação divina. Vários anos antes, esse mesmo Papa fez a declaração no domingo de paixão de que os judeus crucificaram Jesus porque não sabiam quem ele era, e ele é o guardião da revelação de Deus? Ora, ele não tem o menor começo de conhecimento sobre Cristo. Quero dizer que, como alguém que experimentou Cristo,
Eu falo da mesma forma que Paulo falou ao Sinédrio. Eles pensaram que eram os intérpretes, os grandes protetores da revelação divina, e não sabiam do que estavam falando. Nenhum judeu ou grupo de judeus matou Deus. Ouça as palavras do 10º capítulo do Evangelho de João. Ninguém tira a minha vida. Eu me deito. Eu tenho o poder de derrubá-lo e o poder de retomar isso novamente. Como você contornará essa afirmação ousada quando cada palavra das Escrituras for verdadeira? Ninguém tira sua vida, você mesmo a coloca. Por um ato de autolimitação, você atinge seu propósito de expansão. Você não poderia se expandir além do que você já era, além do que você era, se você não tivesse descido por si mesmo, se limitado e caído. Você levou consigo um homem dividido em múltiplas partes, e você interpretará todas as partes sob o sol: o ladrão, a vítima, o assassinado e o assassino, mas tudo sob o sol. Então, no final, você pode dizer: não importa quem você é, você está perdoado, porque no momento você não sabe quem você é ou o que você faz. Então, você será elevado ao alto por um poder dentro de si e preparará o banquete do Messias, pois todas as partes que caíram com você e quando você planeja por todos serão aperfeiçoadas. Por quê? Porque você é perfeito. Enquanto você planeja, todos são moldados na bela forma que conheciam no estado de inocência, antes de você levá-los para o estado de experiência. Você caiu no estado de experiência e retornou ao estado de imaginação. Essa é a coroa. Deus colocou a eternidade na mente do homem para que o homem não pudesse descobrir o que Deus fez desde o começo até o fim. Eu o revelei esta noite, através da menor revelação de ouvir. Como Jó, você ouviu com a audição do ouvido. Jó não conseguia entender como Deus poderia ser um Deus do amor quando todas as coisas terríveis aconteciam com ele. Mas no final, Jó percebeu que ele era o único que causara tudo. E quando você tiver tocado todas as partes, como Jó, você despertará e dirá: agora meus olhos te veem. As igrejas hoje falam de Jesus sofrendo pelos seus pecados. Não acredite por um momento. Todo mundo carrega dentro de si sua própria prova. Se você errar o alvo, não receberá o prêmio. Você acerta a marca e ganha o prêmio. Nenhum sofrimento pelos pecados. O sofrimento é simplesmente uma ação disciplinar, que nada mais é do que o amor de Deus em você. Não há um Deus do lado de fora. Somos informados em Provérbios. Assim como um pai corrige o seu filho, assim o Senhor o castiga a quem ele ama. Amando o papel que desempenha, ele o corrige e corrige ao passar de estado para estado. Então, o Eclesiastes está certo. Nasci e morro. Conheço a pobreza e conheço a riqueza. Conheço a desgraça e conheço a graça. Houve um tempo em minha vida em que eu teria concordado com Colette e dito: vaidades das vaidades, tudo é vaidade. Mas a última rodada veio para mim e eu estou prestes a deixar este mundo de pecado e morte. E não demorou muito para eu lhe assegurar, pois o todo foi revelado. Apenas no final, quando você está prestes a sair do Egito, o mundo dos estados é realmente revelado. Se você for chamado para contar, você terá e haverá aqueles que ouvirão e acreditarão, e aqueles que ouvirão e rejeitarão. É inteiramente do indivíduo que ouve o testemunho. Eu lhe digo,
o que sei por experiência e você pode acreditar ou pode rejeitá-lo. Depende inteiramente de você, mas você experimentará tudo o que eu lhe contei esta noite. Davi, um dia, tendo dormido com seus pais, plural, despertará em você, e você, sendo o pai, despertará e se levantará do Golgotá, seu crânio, para o lugar onde eles o colocaram, e o lugar onde ele se levantou estava na cidade de Davi. O local de sepultamento de Davi, como nos foi dito no 3º capítulo de Neemias, é depois das escadas que descem da cidade de Davi para o chafariz. Explodindo dentro de você, você se levanta do sepulcro onde Jesus Cristo está enterrado. 5 meses depois, Davi explode dentro de você e você clama: eu encontrei Davi, ele clamou a mim. Tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. A revelação é tão bem conhecida que é profética. Então, 4 meses depois, você vê o poço e o portão da fonte da água viva, onde se deitou na cidade de Davi. Fundindo-se, você entra na eternidade e sua jornada acabou. Então, você demora um pouco para dizer isso. 2 meses atrás, nenhuma companhia de seguros me daria 1 semana para viver. Mas tenho que me demorar a dizer isso. O drama acabou para mim, mas tem que ser dito. Ainda há ouvidos para ouvi-lo. Então, voltei e sou forte hoje, quando 25 anos atrás, eu sou o mesmo jovem que eu tinha 25 anos atrás, apesar dos meus 61 anos. Eu posso fazer as coisas fisicamente. Eu não tenho feito há muito tempo, mas eu posso ir esta noite. Não faz diferença agora. Voltei para dizer àqueles que tiverem que ouvir, se eles aceitaram ou rejeitaram, como nos disseram no último capítulo de Atos. Ele expôs a eles desde a manhã até a tarde, tentando convencê-los do reino de Deus e contando-lhes sobre Jesus Cristo, usando para o seu argumento a lei de Moisés e os profetas e os salmos. E alguns foram convencidos pelo que ele disse, enquanto outros não acreditaram. Esta é a história de todos a quem Deus ressuscitado aparece. Todos os pais estão voltando agora e você é o pai. Nós somos os pais com quem Davi dorme. Você é o pai dele e só o sabe do que eu lhe disse, mas está chegando o dia em que você saberá se por experiência. E se você é o pai de Davi e eu sei que sou seu pai, não somos um? Não podemos dizer as palavras do capítulo 17 de João: eu nelas e tu em mim, para que se tornem um perfeitamente. O Antigo Testamento termina nesta nota: um filho honra seu pai. Se eu sou seu pai, onde está minha honra? Em outras palavras, onde está meu filho? Assim, o Antigo Testamento termina com uma esperança, pois o filho ainda não apareceu para homenagear seu pai. Mas quando o Novo Testamento começa, o Filho aparece. Esta noite, eu disse a você quem você realmente é. E embora seja tudo vaidade, você pode ser qualquer coisa que você queira ser, genericamente. Você pode ser um pecador ou um santo, pois você está passando por um fabuloso mundo de opostos e, como Blake disse, eu não considero justo ou mal estar em um estado supremo, mas ser cada um deles em estados do sono, que a alma pode cair em seu sono mortal do bem e do mal, quando ele deixou o paraíso seguindo a serpente. Então, até o final, estamos dormindo, sonhando sonhos estranhos. Nós sonhamos que estamos na prisão e sonhamos que somos livres. Nós sonhamos que temos dinheiro e sonhamos que somos pobres. E o que quer que nos identifiquemos, externalizamos. Então, eu não posso negar
a declaração do pregador, mas aquele verso dá a esperança, pois sem esse verso, o que importaria hoje à noite se não houvesse esperança? Nada. A mente intelectual não pode entender o que Deus colocou na mente do homem, mas eu lhe disse o que é. Você nunca saberá que você é Jesus até que o Filho dele exploda dentro de você e o chame de Pai. Então, por implicação, você sabe quem você é. Ainda é o mesmo nome. O eu que é criado e o eu que é chamado Pai não difere do eu que você era antes. Somente agora você incluiu um eu muito maior que não é outro senão Deus o Pai. Quando morremos aqui, para onde vamos? Isto parece o auge da vaidade, baseado no que sabemos sobre o nosso corpo biologicamente humano e o que nossos cientistas nos dizem sobre isso. Mas você sonhou em ser, e o sonhador não pode ser destruído pelo seu sonho. Você pode sonhar o sonho mais horrível do mundo, pode sonhar em morrer, mas não pode ser destruído pelo seu sonho. Ao sonhar em estar aqui, você sonhará em estar lá. Minha mãe tinha apenas 61 anos quando saiu daqui, mas parecia 90, porque sofreu tanto assim por 2 anos e sua adorável forma murchava diante de nossos olhos. Eu a vi com a idade de 20 anos, radiantemente linda. Eu permaneci minha idade, mas ela parecia muito mais jovem. Mas a relação de mãe-filho ainda estava lá. Meu pai morreu com a idade de 85 anos. Eu o vi várias vezes desde então e ele nunca passou dos 50. Você vê, estamos sonhando. Você se encontrará não apenas em um mundo tão real como este, mas o mundo pode não estar no ano de 1966, como é o tempo presente. Pode ser o ano de 3002 e será tão natural e normal para você quanto este ano de 1966 é. Sem perda de identidade, você se encontrará em um ambiente mais adequado para o trabalho a ser feito em você. Agora vamos ao silêncio.